Olá, sejam todos bem-vindos. Sou eu, Master Coach Edson Prado, e vim trazer hoje uma aula muito bacana, uma aula muito importante. Por quê? Normalmente, quando eu estou dando palestra, eu estou ministrando cursos, as pessoas me ligam para contratar, elas sempre questionam, né? Coaching hoje está na moda, né? E como contratar um excelente profissional coach, né? Como saber se esse profissional realmente é competente, se realmente vale a pena investir, né, nesse profissional e como isso é viável. Então, eu vim aqui montar essa aula para explicar como que funciona muito dos treinamentos no Brasil, já que virou moda, muita gente, né, faz um curso aí, sai dando curso de formação de coaching. Existem muitos cursos horríveis de fim de semana, como tudo no Brasil é gente querendo dar jeitinho, e tem cursos que misturam coaching com terapias holísticas, com outros aspectos, né, que não é coaching puro. Então, a gente tem que pontuar muito bem, né, como que funciona, né, o processo do coaching nesses cursos que são fracos, esses profissionais que não entendem, né, realmente de coaching, que fizeram um cursinho muito fraco, para que vocês, alunos, clientes, saibam qual curso vocês devam contratar ou qual profissional vocês devam, né, contratar para fazer o seu processo, tá bom? E a gente vai explicar depois disso, né, como que funciona a metodologia dentro aqui do Despertar Campeão da Extreme Life Corporation SA, que é a minha metodologia, para vocês verem a diferença de como funciona o processo de coach sério, que realmente atinge resultados, e o da grande maioria, que é o famoso enrolation. Muitas vezes nem porque o profissional sabe, porque nem é ensinado para ele, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula e fiquem atentos. Então, vamos lá. O processo de coaching, ele, né, tem muita coisa que está oculto nele, né? Então, a gente quer mostrar nessa aula, né, como se processa o treinamento, ou seja, como que se processa todo o seu desenvolvimento, né, no processo de coaching. Para isso, nós vamos usar, né, um gráfico para mostrar, primeiramente, como que a maioria dos cursos, né, que tem no Brasil ou de profissionais que trabalham nesse sistema, para vocês verem por que as coisas não funcionam com a maioria do coach. Porque hoje chegam pessoas para mim e falam assim, Edson, o coach está mal visto, né, muita gente fazendo porcaria por aí, né, as pessoas já não estão acreditando tanto. Isso é verdade, realmente tem muito profissional horrível, tem muito curso horrível, e a gente vai mostrar nesse próximo gráfico por que as coisas não acontecem, tá bom? O coaching, gente, ó, vou afirmar, é um processo maravilhoso, ele funciona, mas na mão de um profissional altamente competente, né, que tem um conhecimento profundo, e principalmente depois, né, de eu explicar como funciona, eu vou dar dicas de como você saber se o profissional é competente ou não, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui, então, um gráficozinho simples, né, cartesiano, eixo X e Y, e a gente vai, né, mostrar como que funciona nos outros cursos de coach ou nos profissionais que fizeram cursos que não comigo, né, que trabalham com outros tipos de coaching, tá? Então, temos aqui, ó, o eixo X é o eixo, vamos dizer, de potência de ação, né? A sua capacidade de realizar tarefas, sendo que a parte de baixo da seta do eixo X, aqui onde eu estou com o mouse, né, ele seria o ponto zero, e aqui em cima seria o ponto máximo de atuação, ok? E o eixo Y é um eixo de tempo, né? É o período de tempo que você leva para realizar o processo de coaching, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece? Profissionais formados em outras instituições, como que conduzem o processo de coaching com seus clientes? Então tá aqui, vamos lá. Aqui ó, o eixo X é o de performance, né? Que pode ser essa parte alta do eixo X aqui, ó, essa parte de cima que é a alta performance, como vocês podem ver, e a parte de baixo é a baixa performance, abaixo daqui, ó, dessa linha do tempo aqui, ó. Então, tudo que se relacionar aqui na parte de baixo é baixa performance, ou seja, esse eixo Y, ele está bem no meio da barra de performance, ok? Então, teoricamente, ele teria que ser aqui a nota 5, né, aqui no meio, para baixo, abaixo da média 5 e daqui acima da média 5, tá bom? Então, vamos lá.
Só que normalmente, quando um cliente procura um profissional coach desses outros cursos, né, esse profissional chega lá, te bota aquela pilha, você consegue, eu posso, eu quero, eu consigo, né? E fala que você tem uma atuação de nível 8 já, mais ou menos. Né? Normalmente ele te põe aquela pilha e fala que você realmente pode. E você fica muito empolgado, porque você estava procurando alguém, né, que de repente te desse uma luz. E essa nota 8 de atuação não é uma nota verdadeira, porque se você tivesse bem, 8 já é uma nota, vamos dizer assim, bem acima da média normal. Então você estaria tendo resultados relativamente bons, né? Então já começa por aí, ele já te ilude, né, dizendo que você, né, tem um potencial realmente que pode realizar aquele sonho ou aquele objetivo que você está buscando. Né? Vou fazer um parênteses aqui. Todos nós, dentro de nós, temos todo o potencial universal. Tá? Só que, normalmente, as pessoas que não conseguem atingir os seus resultados, né, eles têm uma performance abaixo da média. Tá? Não é 8, é normalmente abaixo de 5, abaixo da média. Mas estamos falando desses cursos aqui. Aí esse coach te põe pilha. Aí o que acontece? Né? Ele pôs pilha e esse 8... ele diz, você pode, você consegue, você merece, você vai chegar lá. Então aí você contrata ele, porque ele te falou que você pode mesmo, tá? Então, aí o que você faz? Empolgado por esse pode, você sai feito louco, né? Pagou o coach, começou a falar feito louco e entra na ação. Mas como que você entra na ação? Motivado porque esse coaching te colocou pilha, né? Ele colocou muita energia e falou que você pode, você acreditou. E essa ação é em relação ao objetivo que você busca. Então você sobe o topo com tudo, mas é que nem um corredor de 100 metros rasos subindo uma ladeira. Você está no início, você está com o gás todo, está descansado, então você vai com tudo. Só que aí o que acontece essa ação com tudo, né, ladeira acima, né? Ela está sendo motivada pelo seu coach, pelo que ele fez você acreditar que você pode. Né? Então você está com aquele gás todo. Então essa motivação externa é muito forte. Mas aí essa motivação externa, ela é só responsável por 15% do sucesso de você atingir esse objetivo. Então ela é muito pouco. Por quê? Se o coach tirar a motivação externa ou os aspectos que te motivam externamente cessarem, esse processo morre, né? E o que acontece? Como é 15% só do processo, essa pilha toda do começo, você está acreditando do que ele falou, do que você pode, apenas intelectualmente. Ou seja, a sua inteligência intelectual, acreditando pela motivação, a pilha que o teu coach colocou, dizendo que você pode, que você vai chegar, vamos fazer, vamos te levar ao teu objetivo, a tua inteligência te enganou falando que você podia. Só que essa inteligência é quem você é hoje. E quem você é hoje faz o quê? Faz ter o resultado que você está tendo, que é aqui embaixo, gente. Você procurou o coach porque você não está tendo resultado, você não está indo bem na vida. Então, a hora que você chega aqui em cima, né, subiu ladeira com tudo, eu vou conseguir meu objetivo, eu posso, eu quero, eu consigo, que foi estimulado pelo seu coach a fazer isso, o que acontece? Você despenca aqui para baixo. Porque você é isso daqui, ó. Você é hoje isso daqui, você não tem condição de se manter lá em cima. Ele apenas te estimulou a você entrar em ação, e normalmente, que se você assistiu a minha aula sobre a pirâmide evolutiva de Ed, você vai entender que essa ação é apenas ações para complementar ou chegar no objetivo. Só que o seguinte, o objetivo você chega mudando quem você é, ou seja, senão não tem como você mudar os resultados se você não mudar você. Não adianta você mudar a ação externa. A ação externa não leva diretamente ao objetivo se você tiver que mudar você internamente, entendeu? Aí o que acontece? Aí você descobre que você está lá embaixo. Aí nesse primeiro momento, o que o coach faz? Você procura o coach e fala assim, as coisas não estão acontecendo, eu estou desmotivado, ou seja, a motivação externa cessou. E você despencou, você está triste, porque você voltou aos resultados de hoje. Aí o coach fala de novo,
Não, você pode, você quer, lembra que eu te falei isso, que você tem a força dentro de você, a lei da atração, que você vai conseguir, ele te pilha de novo, motivação externa, te encheu de motivação. Aí o que acontece? Né? Essa motivação que ele acha que você tem 9 ou 10 de potência ali para realizar ela. Né? Ele quer te levar lá para cima, ó, de novo. E aí o que ele faz? Pilhando você, você sobe de novo pela motivação externa, uma ladeira, correndo, feito mais doido que antigamente, porque aí você viu que não deu certo a primeira vez. E muitas vezes o coach aqui já fala, tá vendo? Você se sabotou, você tem que colocar mais energia, que não sei o que. Aí você corre mais rápido ainda, imagina. Corredor de 50 metros ladeira acima. Aí você chega lá e começa, né, a ficar motivado, você está fazendo coisas, teve ações massivas, mas tudo motivado externamente, não tem nada interno ainda. E aí, a hora que você chega lá em cima, você não consegue se manter aqui, ó, com essas ações. Porque isso está fora da sua programação mental normal, de quem você é hoje, ó, esse 10. Aí, o que acontece? Você despenca de novo. E isso fica um ciclo vicioso. Ele te põe em pilha, você sobe, você despenca, só que chega um ponto que você dá um checkmate nele. Fala, pô, meu, você não falou que era bom? Você é um coach que resolvia? Aí o que ele vai te falar? Não, mas veja bem, ó, você se sabotou, olha os teus comportamentos, assim não dá, não é culpa minha de coach, é você que não está fazendo. Aí ele fala, a responsabilidade é sua, coach, é sua, cliente, você que se sabotou. Eu sou bom coach, você se sabotou. Ele põe a responsabilidade em você. E aí você se sente pior ainda. Por quê? Porque você foi lá para ele te ajudar a transformar isso. E ele, por não saber como funciona esse processo, porque ele fez um cursinho por aí que ou é muito superficial, ou é fraco mesmo, ou mistura outras coisas, ele só te põe pilha externa. Ele não muda você. E processo de coach é transformação pessoal. E aí, essa sua responsabilidade, ele dizendo que você sabotou, faz você acreditar nisso e você acaba desistindo. E aí, nesse momento, você fala, o coach não funciona. O coach não é legal. Por quê? Porque você acreditou num processo totalmente que não é coaching. A pessoa, o profissional que usa isso daqui, nesse sistema que eu mostrei, que a grande maioria, gente, fiquem de olhos abertos, a grande maioria não tem noção, eu vou mostrar daqui a pouco como que é o processo do coach realmente, para vocês entenderem como que é complexo e não é assim desse jeito. Existe também motivação externa, mas não é desse sistema. Isso daqui é um processo de um profissional que não entende o que é coaching, que fez uma formaçãozinha de final de semana, ou fez um curso muito fraco, ou um curso muito superficial, e aí sai falando que é coach profissional e acaba não conseguindo resultado para os seus clientes. Ok? E aí o que acontece? Nós vamos agora aprender como deve ser, né? Como que um processo de coaching realmente deve ser. Eu vou ensinar a metodologia da nossa empresa, da Extreme Life Corporation SA, para vocês verem por que os resultados com nossos clientes é sucesso absoluto, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui também um gráfico, também, né, uma linha do tempo, e aqui a gente chama esse gráfico de diagrama de autossabotagem, vocês vão descobrir por quê. Nós vamos mostrar, essa é uma aula muito longa, mas nós vamos resumir aqui o processo de como funciona, ok? Então vamos lá. Então, essa linha que acabou de aparecer aqui, eu vou apagar ela e mostrar de novo, é a linha do tempo, tá aqui, ó, tempo, é o eixo do tempo. E aqui nós temos essa linha que acabou de aparecer aqui, ó, vou apagar e levar ela de novo, ó, é o eixo da potência, ó. Começa aqui embaixo, lembra que eu te falei, ó, 0 aqui embaixo, 5 é a metade do processo e lá para cima 10. Isso daqui é a potência da sua atuação, né, a sua força de atuação, de performance. Tanto que, né, lá para cima, ó, aquela estrelinha que apareceu ali, é a área de excelência, ou seja, atuação acima de 10, área de excelência. Abaixo desse eixo central, de 5 aqui do tempo, nós temos a zona de baixa performance. É onde você, né, não consegue os resultados, ou seja, sua performance é muito pequena, está abaixo da média 5. E lá em cima é a zona de alta performance. E aí, beleza, né? Nós descobrimos, né, o nosso eixo cartesiano. Agora, como que consegue? Tá você aí,
né, esperando, e você nasce, né? Você inicia sua vida, você caiu aqui no mundão, na Terra, iniciou sua vida, tá aqui, ó, início, nesse pontinho verdinho. Quando você nasce com todas as possibilidades do universo. Tudo você pode. Tá tudo bonitinho, você acabou de chegar, né? E aí você inicia a sua vida, né? Papai e mamãe, aí começa já, né, te educar, desde criancinha. Só que acontece, seu pai e sua mãe, por não terem aprendido com os pais deles, que não aprenderam com seus avós e etc e tal, fazem o quê? Começam a educar, ou seja, criar crenças em vocês, comportamentos, hábitos e vícios. E aí, esses vícios e hábitos e comportamentos indesejados fazem você, de uma criança com todo o potencial do universo para realizar e ter muito sucesso, ir descendo, despencando aqui para baixo. E aí, o que acontece? Você fica muito infeliz quando chega aqui embaixo. Você já está aí com seus 18, 25, 40, 70 anos, e aí você vem procurar o meu treinamento, Despertar Campeão, me contratar, né, como coach profissional, né, eu sou master coach, não sou apenas coach, me contratar para dar um jeito na sua vida, porque você não está conseguindo, você desceu aqui para a zona de baixa performance, tua vida está mal, você não está dando bem, você não está ganhando dinheiro, teus negócios não vão para frente, tudo que você monta não dá certo, né? As coisas estão... Por quê? Você adquiriu um monte de vícios e hábitos que te fez estar aqui. Chegou aqui, nós vamos iniciar o seu processo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar para você que esses resultados que você tem, vêm de comportamentos indesejados desses vícios e hábitos que você praticou, né, durante a sua vida, seja lá 10, 20, 30, 50 anos, não importa. E isso que realmente faz você estar aqui. E que uma vez mudando esses comportamentos indesejados, esses vícios e hábitos, você vai conseguir atingir os objetivos que você quer. E somente assim. E aí, né, você começa o primeiro módulo, que a gente fala do curso ou do treinamento. Então, você também, a gente motiva você, né? Ou seja, você vai para a zona de ação, você começa a entender, você coloca um objetivo para você atingir, você vai entender como colocar esse objetivo, né? A gente vai estudar bonitinho, vai te mostrar que não é uma coisa tão simples, né? Então, esse primeiro módulo, você sobe com tudo, são 7 dias maravilhosos, você está motivado pela motivação externa, né? Eu te ajudei a entender uma série de coisas e você começou a entrar em ação. E aí começa a acontecer algo muito interessante após esses 7 dias. Dentro de você, cliente, né, com as ações que você também saiu como furacão, saindo da baixa performance para alta performance aqui em cima, ó, né, até chegar aqui o pontinho branco dos 7 dias, você começou a ativar os seus mecanismos de autossabotagem. Por isso que chama de diagrama de autossabotagem. Naturalmente. Por quê? Porque você tem esses vícios e hábitos aqui. E como você agiu você iniciou uma ação que não é natural ainda para você, é uma ação fora da sua zona de conforto, então esses vícios e hábitos e comportamentos indesejados é que nem o drogado. Você ficou sem a droga, você entra num período de abstinência. Você entrar em ação em ações diferentes do que você vinha viciado e habituado, vai fazer o seu corpo rebelar, sua mente rebelar. Então você entra num processo de autossabotagem. E aí você começa lentamente a diminuir a sua capacidade de performance, né? Logo depois do primeiro módulo, né? Então, a hora que você estiver chegando no segundo módulo, ou segunda sessão, isso daqui começa a cair, porque você entende, né, nesse módulo e nessa ação, eu vou te mostrar que você não era bem quem você acreditava que era. Que você tinha muitos pontos cegos sobre a sua performance. Que você achava que era muito bom em algumas coisas e aquilo não era verdade. Isso vai fazer você naturalmente, né, descer a sua performance. Isso desanima você, é natural. Né? Você vai falar assim, puxa, eu me achava tão bom e eu não sou tão bom. Mas ainda você está aqui numa zona mediana, que é uma zona normal, que a grande maioria está.
E aí você passou 15 dias. No 15º dia, após ter acionado aqueles mecanismos mentais de autossabotagem, porque você está contra algo que você é, né? Por isso que você está começando a cair aqui, acontece algo muito importante, que é o que a gente chama de dia do interrompimento. Né? Isso vem de uma pesquisa, a gente não vai falar nessa aula, quem fizer o curso vai aprender o que significa, mas aqui você rompe basicamente com quase todas as propostas, as tarefas que você escolheu para atingir o seu objetivo no futuro. Por quê? Porque esses mecanismos de autossabotagem mentais ativados a partir do 7º dia até o 15º dia vão ser muito fortes. E ele normalmente são mecanismos que você não tem controle. Então, se você começou uma dieta, se você começou a ir para a academia, se você começou, né, por exemplo, uma mudança, uma arrumação na sua casa, no seu trabalho, alguma coisa, você começa a parar totalmente. E o que acontece depois desse 15º dia? Aí você chega no 3º módulo. No 3º módulo a gente vai te ensinar algo muito importante. Por que emocionalmente você toma certas decisões? E aí você vai entender por que certo amigo seu você se decepcionou com ele. Você vai entender por que muitas vezes na vida, em vez de você seguir agindo consistentemente para atingir o seu objetivo, você escolheu outra coisa que não levava ao seu objetivo. E isso vai fazer você o quê? Uma coisa muito interessante. Até o 21º dia, que é o 3º módulo, né? Vai fazer o quê? Você se enfrentar pela primeira vez. Você vai ter que passar pelo primeiro portal, que a gente chama de portal menor. É o primeiro grande desafio. Porque aqui, ó, quando terminar o 3º módulo, do 2º até o 3º módulo, você vai estar muito ciente do seu verdadeiro potencial. Aí você vai entender por que você estava aqui na zona de baixa performance e por que as coisas não estavam dando certo. E isso é muito importante acontecer. Eu te conduzo a esse ponto. Por quê? Porque somente você entendendo quem você é, aí nós poderemos fazer um planejamento estratégico de mudança para você alcançar o objetivo. Então, eu te trago até aqui para você entender quem você é, no máximo que você consegue. E aí você vai ter que se enfrentar. Muitas pessoas, quando chega nesse primeiro portal, que é a hora que tem que entender quem você é, tem pessoas que não queiram acertar que você... A pessoa, lembra que eu falei lá no outro diagrama, do outra explicação anterior, que o coach chegou e falou que será 8, aqui não, eu vou falar assim, ó, aqui você não é 8 de jeito nenhum, se fosse 8 você estaria bem, você é um 2, tem pessoa que não vai aceitar, não vai conseguir passar por esse primeiro portal, o primeiro grande desafio, o portal é o grande desafio, e aí o que acontece, né? Todo esse processo aqui, ó, desde o início do curso, ou do processo de coaching, até o 21º dia, ele é apenas aquela motivação externa, igual você viu no outro processo. Então, você ainda não transformou você. Nós precisamos, basicamente, de 21 dias para te mostrar realmente por que você não conseguiu os resultados. Mas, assim, num ponto muito preciso. E aí, a partir desse momento, você vai ficar bem claro, porque eu vou te mostrar que os novos hábitos que você precisa adquirir para atingir o seu objetivo, ou seja, todo esse processo de transformação, ele ainda está em conexões neurais imaturas. A neurociência diz que 21 dias a gente forma as novas conexões neurais, mas elas são imaturas e são pequenas, elas ainda não estão estabelecidas verdadeiramente. Então, aqui, ó, do 15º ao 21º dia, onde as pessoas desistem, porque elas não conseguem, né, aceitar esse grande desafio do primeiro portal, que é se enxergarem como é. E sem isso, você não vai conseguir atingir. Não tem essa de eu posso, eu quero, eu consigo. Querer não é poder. Querer só é poder se você for.
Se você, vamos pôr aqui, a gente está quantificando, né, em nota, um 2, você não merece 2 apenas, você não merece 10, rendimento 10. Vocês entendem isso? Então eu tenho que deixar isso muito claro. Aí a partir daí, vocês vão chegar no quarto módulo. E aí vocês despencam. Vocês despencam. Por que despencam? Porque você vai para onde você realmente é. Essa é a parte mais difícil de tudo. Você passou o primeiro portal e aí sua performance fala assim, agora você tem ciência de quem você é realmente, do seu verdadeiro potencial atual, não do que você pode e aonde a gente vai te levar. E aí aqui começa o grande momento. Aqui nós vamos fazer o quê? São 28 dias, né, o quarto módulo. E esses 28 dias, você chegou ao fundo do poço, que a gente chama de The Power of the Dark Side, né, o lado negro da força. Então, quando você chega aqui, é aqui que você normalmente vai fazer duas coisas. Ou você interrompe o processo de coach porque você não consegue mesmo, você desiste porque você vê que você não quer enfrentar o que você precisa enfrentar, que eu vou te mostrar realmente o que você vai precisar enfrentar, e você desiste. E aí eu vou te mostrar que valeu o processo até chegar aqui, que você precisa, né, se enfrentar e vencer, porque lembra que eu falei que os autossabotadores mentais inconscientes estão agindo? Eles vêm agindo desde o 7º dia até o 28º dia aqui, ó. São 21 dias agindo fortemente, aquela conversinha dentro de você falando assim, não, larga a mão, isso não vale a pena não, você vai ficar gastando dinheiro à toa, tempo e não vai dar em nada. É aquela conversinha, é que vai chegar aqui, ó, aquela conversa negra, do lado negro da força. E aí o que, que acontece nesses 28 dias? Você atinge o segundo portal, o portal maior, que é exatamente você vencer o maior inimigo que tem, que é você mesmo. Se você passar esse portal do quarto módulo, se você conseguir passar ele, quando você estiver lá no fundo do poço, né, fala, putz, eu achei que eu era legal, não sou uma porcaria, aí sim, nós vamos fazer algo muito importante. Mas esse segundo portal, ele tem um desafio monster, porque não é uma coisa simples, né? Ele é o quê? Ele é a tentação mora, ou seja, ele é o desafio mora. Se fosse num videogame, seria o monstrão, aquele, né, o Darth Vader que você tem que vencer, né, o Senhor dos Anéis lá, aquele olho em chamas lá, eu esqueci lá, o Lorde lá, né, o Sauron. Então, você, nesse momento, você vai enfrentar o seu maior medo, o seu maior problema. Você está aqui no fundo do poço, que ficou tudo claro, você se tornou consciente, né, que você tem que se vencer em um monte de aspectos, porque aí sim o processo de coach vai funcionar. Olha que incrível, gente. Olha para vocês verem. Embora exista motivação externa, mas ela é levada num ponto para você se conhecer de verdade. É diferente daquele outro processo, né, sem levar em conta os processos mentais inconscientes de autossabotagem, que quer te jogar só para cima, né? Ficar botando pilha e você não tem capacidade. É que nem jogar 200 quilos e quer que você, né, que você faça exercício. Você não aguenta. Então, supondo que você conseguiu passar pelo maior desafio, a tentação mora, o maior inimigo, né, o seu segundo portal, que é você mesmo, então aí a gente consegue te trazer para o quinto módulo. O quinto módulo é onde você aceitou a sua condição, né? Você falou, poxa, eu sou isso mesmo, então o que, que eu preciso fazer para sair dessa situação? E aí que eu, como coach, né, vou começar a te dar, né, as ferramentas que você vai escolher e vai começar a planejar. E aí sim, aí você começa um processo de resgate. A gente vai resgatar você lá do fundo do poço. E aí você vai começar a subir aqui, ó. Né? Você vai começar no seu ritmo, nada aquele negócio de correr 100, né, 100 metros rasos, ladeira acima, não. Aqui é uma ladeira, mas você vai lentamente, vai caminhando, a gente vai te trazendo de pouquinho em pouquinho, no seu tempo, no seu momento, você escolhe, e aí sim,
esse resgate vai ser através do trabalho. Nós vamos te mostrar que é possível sim você sair dessa baixa performance, que você está aqui no fundo do poço, que você se descobriu, né, o Gollum que você pode se transformar em alguém melhor. E aí a gente vai conseguir fazer esse planejamento e você vai ter um trabalho muito intenso. Com esse trabalho, aí você chega ao sexto módulo, né? E esse sexto módulo é o retorno, ou seja, retorno à zona de performance, retorno ao sucesso, retorno aos resultados positivos. E aí, você, desse processo do 15º dia, que você despencou para o fundo do poço, né, até esse período do sexto módulo, que também, se a gente contar, são 7 dias até aqui, e mais 14 dias até aqui. São 21 dias, também são 21 igual nesse processo. Então, aqui ele é um período de transição desse 15º, né, para o 42º, aonde você está transformando aquela motivação externa através do trabalho e da sua aceitação em motivação interna. Aí você não precisa mais que eu fique te pilhando. Por quê? Porque você descobriu o propósito e aí você tem força interna própria. Aí o seu verdadeiro potencial começa a despontar. Aí você começa a realmente conseguir construir o objetivo que você quer. Porque nós conseguimos conduzir você, de eu ter que ficar te motivando, né, te passando leituras, vídeos, palavras bacanas, motivacionais, até você conseguir, né, passar pelos 2 portais e aí sim você se automotiva naturalmente. Passou esse período, você chega ao 3º e último portal, que é o portal do recolhimento. É o que a gente chama, né, que é aos 56 dias, a gente daqui a pouquinho vai falar porque 56 dias, desde aqui, né, do início do curso até lá, são 56 dias. Esse processo todo, né, esse processo do 3º portal recolhimento, é o processo que a lagarta entra dentro da crisálida para virar borboleta. É um processo de interiorização muito importante do processo de coaching, em que você está trabalhando para transformar quem você é, para atingir o quê? Um futuro de sucesso absoluto. Ok? Então, temos 3 portais, 2 que você vai ter que se enfrentar, né, um menor e outro muito difícil, e você superando, aí transformando a motivação interna e sabendo o propósito, por que você está caminhando, nós te conduzimos até esse 3º portal. 56 dias, gente. Todo o processo, a gente não vai entrar em detalhes como isso funciona, esse processo de 28 dias é um período de lunação completo, são as 4 luas, né? Crescente, minguante, nova e cheia, né? Então são dois processos de lunação completos aqui, né? E esse 3º portal, ele também, né, ele tem mais um período de 28 dias, tá? Então, esse 3º portal, que é o de recolhimento ou de interiorização, você também passa por mais 28, e aí você chega, né, aos 84 dias normais, né, de um período de processamento de mudança de muitos aspectos interiores. A gente não vai falar por que a influência é importante da alunação aqui, né, são conhecimentos mais profundos que a gente ensina só para quem for fazer, né, ser um trainer, mas isso é muito importante, tem influência, é impressionante, né, as pesquisas mostram que realmente é importante. Mas Edson, tá, mas assim, é só nesses dias, é só 56 dias, gente, isso aqui é um esquema, tá? As pessoas são diferentes, né, cada um está no momento, cada um está num processo. Isso daqui é esquemático para você entender que mais ou menos funciona assim, né? O processo é bem diferente. Eu não posso ficar só te motivando externamente se eu não mostrar quem você é para você conseguir fazer o trabalho. Entendeu? Você que tem que se transformar. Mas eu tenho que te mostrar para você chegar até aqui.
Tá? Mas só existe essa forma? Não, claro que não. Vamos supor que quando você chegou ao 15º dia, você já seja uma pessoa já que está mais preparada, já vem se desenvolvendo, já vem fazendo cursos, né? Ó, vou tirar daqui, ó, para me mostrar. Então aí, em vez de você despencar no 21º dia aqui, ó, no terceiro módulo, ir para o fundo do poço, não, você consegue entender. A hora que você entende que você não é tão bom quanto você pensava, né, no primeiro portal, você já aceita, fala, realmente isso é verdade, entendi. Ou seja, você economiza esse período todo aqui. Então você já praticamente se mantém em ação já na zona de alta performance. E aí você continua agindo e vai melhorando, porque você estava quase pronto. Tem pessoas que não estão tão prontas ou tem difícil de aceitar quem elas são, entendeu? Elas estão iludidas, às vezes até porque passou por aquele coach que falou que você pode, você quer, você consegue, entendeu? Então aí o que acontece? Até você subir, chegar ao 40º dia, a quarentena, né, que é esse período desde aqui até lá, 40 dias. E aí acontece de novo a tentação maior, que nem Cristo foi tentado, né? Você pode ver, todas as histórias aí de quarentena é um período muito grande de superação. Você de novo voltou ao quê? Ao portal maior. Só que esse portal está aqui em cima. Se você cair na tentação, você despenca para o fundo do poço aqui, gente. Isso é muito importante. Essa queda aqui é muito mais difícil que essa queda aqui, que essa queda é um pouco mais suave, né? A pessoa vai meio caindo a ficha para ela mais devagarzinho. Aqui não. Ela subiu com tudo, de repente ela chegou aqui, está se achando muito boa, ela não conseguiu ainda, lembra? Ó, 40 dias está muito longe de 84, é quase o dobro, são 3 lunações. Então, ela pode cair na tentação e despencar. Aí, se ela despencar, ela vai ter que subir por esse outro caminho. Ok? Normalmente despenca porque ainda esse período de transição de motivação interna ainda não estava muito bem estruturado dentro dela. Então, ela acabou desconsiderando quem ela era, né? Acabou tendo a soberba, depois a gente fala no processo como isso acontece, e ela não consegue passar do maior desafio que ela mesma, né? Os problemas que ela às vezes são hábitos e vícios que ela traz daqui. E ela, como estava num trabalho intenso, por isso que ela chegou aos 40 dias, chegou aqui, ela despenca. Vamos supor que ela não despencou. Aí, nos 40 dias, ela tem conexões neurais maturadas. Aqui eram, lembra? Aqui eram novas, são novos hábitos, conexões naturais imaturas. Aqui não, elas já estão maturadas. E, embora elas sejam maturas, elas são novas ainda, né? Porque elas são criadas aqui. Mas já está muito bem, está no caminho certo, é isso daí. Ou seja, a motivação interna já está presente, ela está trabalhando os seus talentos. E aí, conseguimos esse período e até o 49º dia, mais ou menos. Esse período aqui todo, né, entre que pode acontecer a queda aqui do segundo portal, ok? Passou esse período, se a pessoa estiver bem, ela começa a despertar o campeão que existe dentro dela naturalmente, e aí ela vai chegar aqui no futuro de sucesso absoluto. Entenderam? Olha para vocês verem, é um processo muito diferente, embora tenha aspectos semelhantes, mas é um processo muito diferente. Gente, essa aula é uma aula para dar em 8 horas, tem muitos aspectos aqui. Porque aqui a gente está só falando por cima, a gente não está falando o que tem em cada módulo, né? O porquê das lunações, o que é o portal maior, o que é o portal menor, né? O que acontece nesses hábitos inconscientes de autossabotagem, né? Como que isso se processa. Aliás, os clientes, quando chegam aqui no fundo do poço, né? Normalmente eles costumam culpar todo mundo. Isso daqui eu não vou nem entrar nesse aspecto, né? Que é um aspecto aspecto id da personalidade, instintivo, animalesco. E normalmente vai culpar quem? O coach. Isso é normal. Pode ser bom coach ou ruim, aqui ele põe a fera, porque ele tem que se enfrentar. Lembra que eu falei que o portal maior é ele mesmo, o maior desafio é ele mesmo? Então, aqui ele põe as feras dele, tudo, a raiva, o ódio, a preguiça, tudo para fora, para proteger o quê? A falta de capacidade dele. Porque ele não aceitou ainda. Então ele põe todos os instintos animalescos para fora para culpar alguém. Normalmente o coach, ou a esposa, o marido, ou o filho, o pai, a mãe.
ele vai culpar alguém. Isso é muito comum acontecer, né? Tem muito cliente que liga bravo, querendo não sei o que. Eu sei que naturalmente é um mecanismo que ele não controla, né? E aí, por isso que a gente traz, né, ele e explica bonitinho o que está acontecendo dentro dele, porque ele tem que estar ciente. Ele tem que estar ciente que o processo, ele tem que ultrapassar isso. Por isso que não adianta eu ficar motivando ele. Eu tenho que motivar quando for necessário, porém, eu tenho que levar ele ao reconhecimento. Por isso que a verdade vos libertará, como está na Bíblia. Então, eu tenho que mostrar a verdade. A partir do momento que ele chegou aqui e aceitou, aí ele vai conseguir, né, subir lá para cima, tá? Mas é assim, foi uma aula para vocês verem como é diferente um profissional coach, né, que conhece essa metodologia da Extreme Life, tá? Tem alguns cursos de coach que são próximos, mas não tem esse tipo de aula. Essa aula é minha, um diagrama que eu criei. Essa aula é uma criação minha, né, de tudo que eu estudei. São 35 anos estudando, né, comportamento humano, como que acontece, muitas pesquisas. Não tem nada tirado da minha cabeça. Aliás, são tudo muito estudado, tá, gente? São conhecimentos, pesquisas, né, muita coisa aí que tem sobre, né, comportamento e performance humana, tá bom? Então, essa é a grande diferença do processo de um coach que se diz coach e não sabe nada, de um processo, lógico, aqui entre essas fases aqui, gente, tem muita coisa, tá? Vocês que são clientes, gente, não dá para explicar porque assim é muito profunda, que eu falei, essa aula aqui ela demora mais ou menos para dar ela completa, passo a passo, porque a gente clica nos módulos, a gente vai explicar como que deve se fazer, como que se processa, como que a gente conduz, porque a gente tem que puxar, colocar o peso no cliente e jogar ele aqui para baixo também, para ele entender uma série de coisas, né, para ele conseguir passar pelo portal, para ele se retornar aqui para a área de alta. Vocês vão ver, é lindo o processo, mas isso só se faz com pessoas que conhecem como que faz transformação de comportamento humano, tá bom? Então, só por aí já dá para vocês verem, né, como que é importante. Por isso que o coach hoje, né, tá mal falado, porque a maioria usa o que, ó, aqui não vai dar, mas senão eu teria que voltar tudo. Mas aquele outro diagrama anterior, tá? E agora eu vou dar dica como contratar um excelente coach, tá, gente? Então é o seguinte, verifique a devida formação profissional, coloquei profissional, não, é profissional do coach. Né? Que tipo de certificação ele tem, onde foi realizada tal certificação, ele tem metodologia própria, tá? Pessoal, fiquem atentos. A hora que você ficou sabendo qual tipo de certificação, onde foi que ele fez, pesquisa a empresa que foi feito o curso, né? E ó, pessoas, não adianta a empresa ser uma empresa famosíssima que já formou milhares. Isso é um referencial que formou milhares, mas será que a metodologia realmente é boa? Porque eu conheço cursos de formação de coach que formam milhares de pessoas e o curso é muito superficial, muito. Longe disso que eu expliquei no meu slide anterior aqui, tá bom? Então verifiquem, primeiro ponto. Segundo, quanto tempo de formação tem esse coach? Ele está formado há muito tempo, pouco tempo? E como profissional atuante, ele já trabalha há muito tempo? Veja isso, né? Acompanhe, saiba quanto tempo ele formou. Normalmente na certificação, se tiver o certificado dele, né, tem lá o tanto de tempo que ele se formou. Mas veja se ele atuou nesse tempo, porque tem gente que tem o certificado e não atuou. Outra coisa, veja se esse profissional coach conseguiu realizar alguma mudança na própria vida dele, né? Veja qual a evidência prática de dia a dia de sucesso de processo de coach na própria vida do profissional coach. Porque assim, eu vejo muita gente, outro dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, uma coach de emagrecimento, uma mulher super gorda, falando de emagrecer, de dieta, meu, é incongruente com a imagem dela. Eu não estou falando que ela não consiga, mas é incongruente. Como que você vai ter confiança numa pessoa que nem mudou ela? Ou alguém que vai falar de coach de financeiro e a vida da pessoa ela nunca ganhou nem 1 milhão. A vida dela é uma bagunça. Ou aquele que vai falar de coach de performance e a vida da pessoa ela nunca teve uma performance estelar. Como que ela vai ser coach seu? Tá?
Então, veja a evidência de sucesso. Ela mudou a vida dela. Vai ter que ser mudança pelo processo de coaching. Porque senão ela não conseguiu nem com ela. Como que ela vai te levar a um processo de resultado se nem com ela conseguiu? Veja isso na vida dela. Tem resultado de clientes para apresentar com depoimentos? Veja se tem clientes que deram depoimentos, que conseguiram, que chegaram. E clientes que eu falo aqui não serve parente, papai, mamãe, irmãozinho, não. Titio, titia. Não, gente que foi contratado de fora, que nem conhecia. Porque às vezes o amiguinho foi lá, né, deu um jeitinho, fez um descontinho, não sei o que, aí dá aquele monte de depoimento só para ajudar. Não. Veja casos excelentes, verídicos, que aquele coach conseguiu. Né? Quem são esses clientes? Quais resultados foram? Né? Porque às vezes tem muito coach aí que coloca aí, conseguiu resultado, você vai ver, pô, era uma coisa mais simples do mundo, não tem nada de alta performance, tá bom? Cuidado com isso também, né? E pesquise sobre assuntos, né? Aprenda, assista as minhas aulas, tem a pirâmide evolutiva de Ed, né? Tem aulas sobre você quer mudar mesmo, tem aulas lindas aí no meu canal, para que você possa, né, se orientar, né, se deve contratar. Né? Então sempre pesquise, procure profissionais variados, converse, leia sobre assuntos, se informe, tá bom? Isso é muito importante. Para não errar, me contrata. Eu sempre brinco assim, né? Não vai ter erro. Vocês estão vendo aí pela capacidade da aula que o assunto é bem. Aliás, se vocês tiverem dúvida, vem conhecer minha vida, vem conhecer o resultado com meus clientes, vem acontecer tudo que eu faço, como que a gente faz aqui dentro da Extreme Life e do Master Coach Edson Prado, tá bom? Então é isso daí. Espero que eu acho linda, né? Olha lá, o Extreme Leader Coach é um treinamento nosso de liderança extrema. Né? Nossa, é muito fora da zona de conforto. É um treinamento muito desafiador. Né? Mas eu amo essa frase. Né? Mentes pequenas discutem sobre pessoas, mentes medianas discutem sobre eventos e grandes mentes discutem sobre ideias. É da Eleanor Roosevelt. Então, é uma frase fantástica que mostra que a grande maioria fica falando de pessoas e de eventinhos. Então, essas são baixa performance. E grandes mentes, grandes seres discutem sobre ideias, né? Como chegar no ponto de ser um ser melhor, né? Um grande ser. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aí meu WhatsApp. Você me manda uma mensagem, tem um e-mail também. Curta a nossa página, siga-nos nos nossos canais aí do YouTube, nas nossas páginas do Instagram e venha, se possível, despertar o campeão que existe dentro de você. Estou te esperando. Um grande abraço.